Paz do Senhor, meus irmãos, aproveitando a oportunidade que estamos aqui tranquilo, meditando, orando, eu quero ler um versículo para os irmãos meditarem e também eu quero dar um pequeno testemunho para a glória de nosso Deus, amém? Se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Queridos irmãos, eu quero dar um testemunho para edificar a sua fé, para que você continue orando, intercedendo, jejuando. Estamos em 2016. No ano 2000, eu aluguei a minha casa para mudar de local. E eu acreditei em um casal que dizia evangélico. E quando eu fui ver aquela casa que eu tinha alugado, tinha 11 pessoas traficantes, pessoas que frequentavam centro de umbanda, homens afeminados, enfim, a casa estava um inferno. E eu fiquei muito chateado, angustiado, porque até então eu achava que eu tinha alugado a casa para um casal cristão. E eu chegando na porta para ver a situação como se encontrava, eu fui praticamente tocado daquela casa. E eu fiquei muito, mas muito angustiado. Foi aonde eu entrei na presença de Deus numa madrugada e falei com meu Deus. Eu não ia pedir aquela casa, mas eu queria que meu Deus fizesse uma varredura naquela casa. Só que eu confessei diante de Deus que eu não tinha fé para orar e acreditar que aquele povo pudesse sair daquela casa, abandonar aquela casa. E eu querendo voltar para casa. Então eu estava muito angustiado, entrei em oração e conversei com Deus. Falei para Deus que naquele momento que eu estava orando naquela madrugada, eu não iria colocar nenhum tipo de alimento na minha boca e nem tomar nenhum tipo de líquido enquanto aquela casa estivesse ocupada. Falei para Deus e decidido, querido. Eu nunca fui tão decidido na minha vida para tomar uma decisão. E eu falei para Deus, ou eu morro por falta de alimento, ou que os demônios teriam que voar daquela casa. Eu fiquei em jejum e orando em jejum 2 dias. No terceiro dia eu estava bem fraco. O Espírito Santo chegou em mim e falou assim, vai lá agora. E eu, fraco, estava trabalhando, tomei a moto e fui até aquela casa. Chegando naquela casa, estava todo mundo louco, todo mundo totalmente perturbado, jogando as coisas em cima de um caminhão. E eles diziam assim para mim, pastor, a gente não consegue ficar nessa casa. E ninguém vai conseguir ficar nessa casa mais. Nós vamos sair. Só que ninguém vai conseguir ficar nessa casa. E eu querendo conversar com algum deles, eles nem paravam para conversar, foi pegando as coisas e jogando em cima do caminhão.
todo mundo louco. Eu conversei com o motorista, perguntei para onde a mudança ia, ele falou que não sabia, que aquele povo nem queria conversar, nem arrumar as coisas em cima do caminhão, não estava arrumando, estava jogando. Acabando de pegar todas as coisas, jogou a chave na minha mão, falou que não queria mais aquela casa, que eu pudesse ficar com a casa, fazer o que eu quisesse. Uma das mulheres que frequentava o centro, ela cortou sua mão, o dedo, e ela fazia várias cruzes na porta. Ela dizia que eles não ia ficar naquele local, mas também ninguém ia conseguir ficar naquele local. E assim montaram no caminhão e foram-se embora. Eu enxuguei ali na porta aquele sangue com óleo, limpei bem limpado. De fato, eu não mudei para aquela casa naqueles dias. Eu coloquei um casal, pastor, homem de Deus, com 3 crianças. No terceiro dia que eu estava na casa, ele me chamou, ligou para mim, pastor Eliezer, vem aqui nessa casa, vem ver o que está acontecendo. Chegando naquela casa, estava totalmente tomada por percevejo, a casa inteira, um sobrado pelo percevejo. E eu ungi as mãos dele com óleo, falei para eles colocar as mãos sobre as paredes, na parte de cima, e eu ficava na parte de baixo. Nós ia orar e repreender aquela maldição. E eu falei para ele assim, amanhã você pode vir, amanhã você pode ficar sossegado, que não vai ter um percevejo nessa casa. Fui embora. Ele ligou para mim e falou, pastor Eliezer, não tem um percevejo, sumiu todos. Irmão, este é o poder do jejum e a oração. Muitos não querem orar mais, buscar a Deus na madrugada. Muitos não querem jejuar. Fala que dói a cabeça. Fala que não consegue jejuar, não consegue fazer um sacrifício santo em oração, em jejum. Querido, eu vi o trabalhar de Deus. Aos olhos humanos, aquela família jamais sairia daquela casa e nem tampouco pagar aluguel. Mas o meu Deus mandou uma comitiva de anjos e os demônios teve que sair. Eu tive que reformar a casa novamente e voltei para minha casa. Então, querido, se você não gosta de jejuar, se você não gosta de orar, vou falar uma coisa para você, você é uma presa para Satanás e teus anjos. Mas se você for um homem, mulher de oração e de jejum, não tem inferno que aguenta, que resiste, irmãos. Eu pude ver com os meus olhos, só que foi um desafio. Eu não sei se eu faço esse desafio hoje, mas eu fiz esse desafio e o meu Deus me honrou. E meu Deus confirmou que realmente Ele é um Deus que fala ao coração constantemente dos irmãos para jejuar. O que custa ficar um dia sem comer, sem beber, ou 2 dias? Suba ao monte, fica ali 2, 3 dias. Talvez você não consiga ficar em casa e jejuar 3 dias. Sobe o monte, sobe sozinho, sobe com alguém, você vai ver o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer. Eu tenho outro testemunho também, que no afogamento, no Rio Tietê, para quem não sabe, eu moro aqui em Jaú, tá certo? Eu moro aqui em Jaú, e aqui tem um braço de Tietê que chama Três Rios, onde as pessoas pescam muito peixe. E eu estive ali, eu tive um afogamento. Eu afoguei mesmo. Eu gritava socorro e ninguém poderia me socorrer. E um cachorro da raça Weimaraner mergulhou no rio e me tirou. E o Senhor me trouxe de volta o fôlego de vida, irmãos. É um testemunho muito forte. Deus me deu vida novamente. Deus usou um cachorro. E esse cachorro foi tomado por Deus mesmo. E ele me tirou do rio e me arrastou nas margens do rio. E eu perguntava aos meus filhos como que aquilo que aconteceu. Falou, pai, não sei. O cachorro apareceu ao lado do pai aqui na beira do rio. Não sei como o pai veio parar aqui. Irmãos, isso é coisa de Deus. Só Deus pode fazer isso. Então, através de oração e jejum. Então, eu estou orando por esse grupo. Eu não deixo de interceder.
O Senhor me deu muitas vitórias através da oração. E eu creio, querido, que todos aqueles que ouvirem esse testemunho também, Deus vai fazer um milagre na sua vida, tá certo? Mas Deus, nesta noite, manda dizer você, busca a face do Deus vivo em oração, em jejum. Com certeza a vitória chegará em tua vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.